Fala, meu querido aluno, bem-vindo à parte 2 da sua aula de A Importância do Novo Testamento. Na primeira parte, nós falamos ali sobre algumas questões envolvendo o contexto histórico de onde os evangelhos nasceram. E aqui nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre a própria construção dos evangelhos e do ministério de Cristo. Os evangelhos eles podem ser divididos em sinópticos, que se refere aos 13 evangelhos, que no caso seria Mateus, Marcos e Lucas, e João, que seria uma descritiva mais pessoal. Nós teríamos as epístolas paulinas, que foram as epístolas escritas ali por Paulo. Nós teríamos um livro histórico, que seria o livro de Atos, que foi elaborado ali por Lucas. Nós teríamos as cartas gerais, que foram elaboradas ali pelo autor aos Hebreus, as cartas de Pedro, as de João. Nós teríamos também as cartas de Tiago, que seriam também endereçadas à igreja, e nós teríamos o profético, que seria o livro de Apocalipse. Bom, os evangelhos, de toda forma, vão tratar sobre o ministério de Jesus, as suas ações, o seu nascimento, a sua genealogia, as suas ministrações, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, que nós vamos falar um pouco mais na terceira parte. O livro de Atos aponta sobre o desenvolvimento da igreja, os principais pontos que se sucederam sobre a história da igreja após a ascensão de Jesus, a aparição de Saulo de Tarso e a sua perseguição sobre a igreja, a sua conversão e o desenvolvimento do seu ministério. Já nas cartas paulinas e nas cartas gerais, nós temos um direcionamento doutrinário, onde Paulo trataria ali de algumas questões do desenvolvimento de uma igreja judaica que estaria se juntando a uma visão gentílica, até porque nós teríamos judeus e gentios atuando junto em prol da caminhada celeste. Já no livro da Revelação, no Apocalipse, nós teremos a revelação própria dos últimos dias e também sobre a revelação do Cristo e também a sua aparição no final de todas as coisas. Toda essa construção neotestamentária, ela serviria para direcionar a igreja que estaria aparecendo. E o mais interessante, uma coisa que eu gostaria de relatar a você, é que os evangelhos, eles não fazem propaganda política. Pelo contrário, os evangelhos buscam demonstrar da melhor maneira quem foi Jesus Cristo e o seu ministério. A respeito do ministério de Cristo, nós podemos apontar uma série de evidências do mesmo, como, por exemplo, as curas que ele executava, os ensinos que buscavam mudar o homem de todas as formas possíveis. Não somente fisicamente, no comportamento, mas sim também espiritualmente, apontando, logicamente, como o bom pastor da parábola que nos dita no Evangelho de João. E falando do Evangelho de João, um relato interessante é, como eu disse no primeiro vídeo, possivelmente João foi escrito ali após o Apocalipse, principalmente sobre a revelação do Verbo e quem era Jesus Cristo. O que nós podemos tirar dessa construção neotestamentária? É que busca apontar quem foi Cristo, o que devemos fazer para nos achegar a Ele e, principalmente, quanto tempo devemos esperá-lo. Até porque o livro de Apocalipse ele vai deixar uma coisa bem clara, sem querer entrar aqui em ramificações teológicas, que Jesus está perto de voltar. E uma das narrativas, isso deixa bem claro, que os evangelhos também buscam combater todas as ideias heréticas. E uma delas, que nasceu ainda no primeiro século, foi o gnosticismo, que apontava ali a ideia de que Jesus não veio em carne, mas era simplesmente um espírito. A maior prova de que Jesus vem em carne está em Apocalipse capítulo de número 5, quando João vê um cordeiro que estava vazado de lado a lado por ter sido morto, mas vive e vive para sempre. Surgindo assim a canção do Apocalipse, que diz: digno é o cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus todos os homens de raça, língua e nação, e para o seu Deus os fizeste reis e sacerdotes. Ora, se Apocalipse, que é uma revelação do céu, mostra que Jesus vem em carne, então como uma heresia consegue combater isso? Não há como, porque nos evangelhos não há abertura para mal entendido. Ele é o que é e segue nos ensinando de uma forma única. Fique ligado para a última parte, onde estaremos falando sobre evidências fora da Bíblia e também sobre fontes arqueológicas.